Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Nós, da Catequese Conhecendo Jesus, convidamos todos vocês a participarem do estudo bíblico dos Salmos. Para nós cristãos, a Bíblia tradicionalmente é formada pelo Novo Testamento e pelo Antigo Testamento, que juntos são chamados de Escrituras. O Salmo é o 23º livro do Antigo Testamento. Iniciemos o nosso estudo. Salmo 15. O hóspede de Deus. Salmo de Davi. Deus, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica a justiça, fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Em nada lesa seu irmão, nem insulta seus próximos. Despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem a Deus. Jura com dano próprio, sem se retratar. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age desse modo, jamais vacilará. O Salmo 15 fala do perfil daquele que pode aproximar-se da presença de Deus. O estudo bíblico do Salmo 15 descreve o cidadão do céu, ou seja, aquele que habita no tabernáculo do Senhor. O título do Salmo 15 indica que foi escrito por rei Davi, mas o título não traz nenhuma outra informação a respeito da ocasião em que Davi escreveu esse salmo. Alguns estudiosos sugerem que talvez Davi tenha escrito este Salmo 15 no contexto em que levou a Arca da Aliança para o Monte Sião em Jerusalém. Nós vamos encontrar esta passagem bíblica no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. O Salmo tem certas semelhanças com o Salmo 24, pelo fato de responder à pergunta a respeito de quem pode entrar na presença de Deus. Essa pergunta está no Salmo 24, no capítulo 3, no versículo 6. Nesse sentido, o Salmo 15 também se assemelha ao Salmo 1, quando descreve o caminho do justo. Mas, ao destacar as características do justo, o Salmo 15 não apresenta uma lista que deve ser cumprida para quem quer ser salvo. Esse não é o seu objetivo. O Salmo 15, na verdade, apresenta uma lista de qualidade que caracterizam a vida daqueles que já são salvos e andam de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos dividir o Salmo 15 em duas partes. A primeira, buscando a presença de Deus. Salmo 15, capítulo 1. E vivendo de acordo com a vontade de Deus. Salmo 15, capítulo 2, versículo 5. Na sequência do Salmo 15, Davi responde à pergunta introdutória, com uma resposta de 5 partes. A lista dessas qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Em primeiro lugar, Davi diz assim para a pessoa que vive na presença de Deus: vive com integridade e prática a justiça, e de coração fala a verdade. Os servos de Deus devem ser conhecidos por sua integridade, conduta reta e veracidade. Salmo 15, capítulo 2. 5. Os verdadeiros crentes sempre são íntegros, honestos e sinceros. Eles não se envolvem com coisas fraudulentas e nem se apoiam em mentiras. Eles possuem um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que eles sejam perfeitos. Antes, significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor. O pecado é um acidente de percurso em suas vidas, não aquilo que os define. Também é interessante observar que Davi aplica os 3 verbos: viver, praticar e falar, no presente indicativo. Portanto, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida do crente, o tempo todo e de forma contínua. No segundo lugar, Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Salmo 15, capítulo 3. É fácil perceber que nesse verbo
Davi enfatiza o comprometimento que o crente possui em cumprir o mandamento divino, que requer o amor ao próximo. Em terceiro lugar, Davi diz que o servo de Deus é o que? A seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem o Senhor. Salmo 15, capítulo 4. O verdadeiro crente honra aqueles que temem a Deus. Mas qual deve ser a sua conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente o Senhor? Vocês sabem? Bom, uma coisa é amar ao próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta de pecado. O ímpio é inimigo de Deus e de seu povo. Por causa da sua impetinente rebelião, Deus rejeita o ímpio. Então o crente também não aprova a quem o Senhor reprova. Não acolhe a quem o Senhor despreza. O escritor de Provérbios escreve que junto daquele que cede ao provérbio é como uma fonte de água contaminada. Nós vamos ver isso no Provérbio 25, 26. Mas o crente condena abertamente o pecado e também despreza aqueles que colocam como inimigo Deus. Em quarto lugar, Davi diz que o servo de Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Salmo 15, capítulo 4. Em quinto lugar, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Salmo 15, capítulo 5. Aí nós vamos olhar. Aceitar suborno contra o inocente. O salmista se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra pessoas inocentes. Nos tempos antigos, testamento, a palavra e uma testemunha tinha um peso muito grande na condenação de alguém. Então, às vezes, as pessoas perversas podiam armar para um inocente, comprando falsos testemunhos para condená-lo. Por fim, o salmista conclui o Salmo 15 afirmando que quem deste modo procede não será abalado. Salmo 15, 5. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades estarão sempre seguras. Elas temem a Deus, cumprem seus preceitos e por isso habitam constantemente na presença do Senhor. Isto está em harmonia com o que escreve o apóstolo João. Em João 1, capítulo 2, versículo 17, João escreve assim: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Neste ponto, podemos perceber como o Salmo 15 aponta para Cristo, e por meio de Jesus Cristo, que os crentes podem chegar à presença de Deus e ter comunhão com Ele para todo o tempo. João, capítulo 14, versículo 19 a 31, e Hebreus, capítulo 10, de 19 a 25. Então, quando a gente fala crente, entenda, gente, tá? Esse crente não é crente da religião, não. Todo cristão, ele é crente. Aquele crente é quem crer, tá? Então, nós temos que crer em Deus, confiar em Deus. É isso que fala o Salmo 15. Bom, chegamos ao final do estudo do Salmo 15, convidando todos vocês para participarem do estudo do Salmo 16. Pedimos também a todos vocês, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos o máximo que vocês puderem. Fiquem em paz e o Senhor Deus os acompanhe. Graças a Deus.